50 do Catecismo Maior. Pergunta 50 do Catecismo Maior de Westminster. Farei a leitura da pergunta, como sempre tenho feito, irmãos, e os irmãos lerão a resposta. Pergunta 50 diz assim: em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Resposta: vá lá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Bem, nós temos visto, enquanto você abre, eu vou comentando já algumas coisas. Temos visto a humilhação do nosso Senhor, seu estado de humilhação, que começa com a encarnação, passa pelo seu nascimento, se estende a sua vida, morte, e agora o período pós-morte. De forma mais específica, ao tempo em que ele ficou na sepultura. Aos 3 dias ali na sepultura. Esse é o nosso estudo dessa noite. Nossa meditação é com relação a esse ponto. Jesus, no seu estado de humilhação, no seu ponto final agora aqui, antes da sua ressurreição, que dá início ao seu estado de exaltação. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 15. Quero que você veja como a palavra de Deus dá aqui importância, grande importância a esse período, a esse aspecto da humilhação de Cristo. Versículos 3 e 4. Melhor, a partir do versículo 1. Parece que alguém lê, do versículo 1 ao versículo 4. Amém. Se você conhece esse capítulo 15, você sabe que o apóstolo Paulo, ele tem como foco principal abordar a doutrina da ressurreição. E ele, para mostrar o quão verdadeira é essa doutrina de que, no final dos tempos, aqueles que morreram serão ressuscitados, seja se morreram com Cristo, eles irão ser ressuscitados para a glória, com seus corpos glorificados, como aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados para a vergonha eterna. Ele, para fundamentar isso, ele começa falando sobre o Evangelho. E o fundamento principal da ressurreição final é a ressurreição de Cristo. E ele mostra que se nós não crermos na ressurreição de Cristo, se ela não for crida por nós, a nossa fé, ela é o quê, meus irmãos? Vã. É uma fé inútil. Essa fé não tem nenhum valor. Negar a ressurreição de Cristo, como os liberais fazem, como pessoas que não temem, não creem em Deus fazem, é uma fé, no caso dos liberais, é uma fé inútil, uma fé vã, e aqueles que de fato já o negam, não possuem fé alguma, nem uma fé falsa, os ímpios, obviamente. Então, é um fundamento central do Evangelho. A ressurreição de Cristo nós veremos no próximo estudo. Mas antes de ele falar da ressurreição de Cristo, ele cita o quê? A sepultura. Ele esteve sepultado, veja, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi, versículo 4, que foi sepultado. Foi sepultado. E se você observou bem, o início do capítulo 15, Paulo está falando de que quer lembrar aos coríntios do Evangelho. Tudo bem, Alex, onde você quer chegar com isso? Claramente, o apóstolo Paulo está nos ensinando que faz parte da mensagem do Evangelho Cristo ter sido sepultado. Não apenas a sua morte, não apenas a sua ressurreição, mas o seu sepultamento também faz parte da mensagem do Evangelho. Veja a importância disso. Porque quando a gente entende dessa maneira, vai para uma outra categoria de importância.
Não é simplesmente um fato histórico. É sim, é algo comprovado. Historicamente, Jesus esteve sepultado. E aqui a primeira característica que eu quero destacar também aqui com vocês, dentro dessa passagem. Jesus ter sido sepultado é algo histórico. Aconteceu. O que não é possível de se fazer, claro, porque nós cremos do que aconteceu, ele foi ressuscitado, é se encontrar os seus restos mortais. Mas, de fato, ele foi sepultado. Historicamente, isso aconteceu. Ele foi sepultado. Mas não é apenas história. Não foi somente como uma consequência da sua morte. O sepultamento está incorporado à mensagem, à proclamação, ao anúncio do Evangelho. Normalmente, nós perdemos essas coisas de vista por causa da ênfase que nós damos a outros aspectos do Evangelho. Claro, importantíssimos. A morte e a ressurreição. Sem sombra de dúvida. Mas você não pode perder de vista tudo que engloba o Evangelho. Tudo que engloba a mensagem de Cristo. E dentre essas coisas faz parte o seu sepultamento. Faz parte da mensagem do Evangelho. Para o apóstolo Paulo começar a argumentar aqui a favor da doutrina da ressurreição, isso passa pelo fundamento da doutrina do sepultamento. Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Bem, em segundo lugar, além de ser algo histórico, e mais do que isso, né, faz parte do próprio Evangelho, o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, ele também, meus irmãos, evidencia a sua natureza humana. Sim, o fato de ele ter sido sepultado, isso é mais uma demonstração da sua natureza humana. A própria morte dele, nós não cremos que Jesus ele encenou na cruz e durante todo o momento de chegar à cruz e na própria cruz, não. Ele morreu de fato, foi um sofrimento real e ele realmente expirou, ele morreu e após a sua morte ele esteve sepultado durante 3 dias. Aquilo não foi um teatro, não foi uma encenação. Então, isso ter acontecido é mais uma prova da sua humanidade. Mais uma verdade sobre isso. O sepultamento de Cristo é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Assim como a sua encarnação, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e o que vem depois também, a ressurreição, a ascensão, tudo isso cumpre profecias do Antigo Testamento, o sepultamento também. Veja, o Salmo 16. Salmo 16, abra aí no Salmo 16. Salmo que acabamos de cantar, Salmo 16, verso de número 10. Foi o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu, a sua alma voltou para o paraíso. E o seu corpo foi para a sepultura. Por quê? Porque essa tem sido a consequência do pecado desde a queda de Adão. O homem, quando morre, a sua alma se separa do seu corpo. Isso é morte. Morte é a separação entre corpo e alma. O corpo ele vai ao pó, né? Ele deve ser sepultado, e a alma volta para Deus que o criou. Obviamente que aqueles que morreram com Cristo desde a queda de Adão, que morreram crendo no Messias que viria, voltaram para Deus no seu sentido benéfico, no seu sentido na sua presença beatífica, estão diante do Senhor.
A alma volta para Deus também por parte daqueles que morrem sem Cristo, mas não no sentido de estarem numa presença agradável do Senhor, mas na sua presença de ira, de condenação. Mas volta para Deus também nesse sentido. Pois bem, isso é a morte, a separação da alma e do corpo. Quando o Senhor morre, a sua alma e o seu corpo são separados. Uma prova disso é o que acontece quando ele está para morrer ali, e ele fala para um dos ladrões na cruz que hoje mesmo aquele homem estaria com ele onde? No paraíso. O primeiro Adão, que perdeu acesso ao paraíso, que perdeu acesso livremente à presença de Deus, que foi banido, agora o segundo Adão, ele demonstra, ou melhor dizendo, mais do que isso, ele alcança, ele conquista com a sua morte esse acesso a Deus, livre acesso a Deus pela sua obra mediatória. A linguagem até é essa que ele usa, né? Ele cita o paraíso para fazer essa correferência com o jardim do Éden. Mas nesse caso, é claro que ele se referia à alma daquele homem que iria para a presença de Deus Pai, garantido assim por Cristo. Pois bem, quando isso acontece, quando o seu corpo vai para a sepultura, diz o salmista no Salmo 16, que nós acabamos de ouvir, verso número 10, que o salmista ali está falando dele, claro, no primeiro momento, mas há um cumprimento aqui, uma profecia para o Messias. Está se referindo ao momento em que, quando o Messias fosse morto, o seu corpo não provaria corrupção. Normalmente, nós entendemos a palavra corrupção, ainda mais no nosso contexto aqui brasileiro, como se referindo a alguma coisa de desonestidade. É isso que vem à nossa mente primeiramente, não é isso? Normalmente é isso. Corrupto, algo desonesto, um negócio que foi feito com falcatrua. Mas não é esse o sentido bíblico aqui, que o apóstolo Paulo vai utilizar, por exemplo. O sentido de corrupção aqui é de decomposição do corpo. O que o salmista está falando é que o Messias não teria o seu corpo decomposto. Ele não iria passar por esse processo. Acredito que os irmãos aqui, se não todos, a maioria já devem ter estado num funeral. E talvez até mesmo passado pela experiência de lidar com, alguns de vocês, talvez tenham passado pela experiência, não sei, de lidar com um corpo mal cheiroso, passando já do tempo para ser sepultado. O que é isso? É a corrupção do corpo. O corpo está se decompondo, porque este é um dos efeitos do pecado. Mas quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso não aconteceu. Ele foi preservado disso, da corrupção da sua carne. Veja como isso aparece também no Novo Testamento, lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do versículo 24. Diz assim, aquela famosa pregação do apóstolo Pedro, ao qual, falando de Jesus aqui, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença.
Ele começa aqui nessa parte aqui do versículo 24 falando sobre ele não ter ficado preso aos grilhões da morte, ele rompeu os grilhões da morte. Como nós sabemos, desde a queda do homem, a morte vem como esse julgamento sobre toda a raça humana. Toda a raça humana. E com os seus grilhões, ela prende a todos. Ninguém, absolutamente ninguém está livre dos grilhões da morte. Contudo, com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele não ficou preso a esses grilhões. Ele experimentou a morte, sim, é claro, na condição de substituto do seu povo, de nós, pecadores, não porque ele merecesse a morte, mas porque para pagar a dívida em nosso lugar, ele tinha que prová-la, tinha que experimentá-la, mas por ele ser justo, por ele não ter nenhum pecado, ele jamais poderia ficar preso a esses grilhões. A morte não veio sobre ele, repito, como uma punição pelos pecados dele, mas pelos pecados de outros, pelos nossos pecados. E por isso, os grilhões não puderam segurá-lo, prendê-lo. E ele rompe esses grilhões da morte. Então ele não fica preso ali, detido, digo permanentemente, tá, irmãos? Porque o nosso catecismo fala aqui, veja, a resposta consiste em ele ser sepultado e em continuar na condição dos mortos. De fato, ele continuou, isso faz parte dessa humilhação. Ele continuou nessa condição, mas não permanentemente, não eternamente. Ele rompeu isso, como diz aqui o texto de Atos capítulo 2. E aí diz, e debaixo do poder da morte até o terceiro dia, quando esse rompimento aconteceu. E a corrupção da sua carne, a decomposição do seu corpo, não se efetuou. Não se efetuou. Continuando aqui, o comentarista Gerhardus Voss, ele diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: por que foi humilhante para Cristo o seu corpo sepultado e sob o poder da morte por um tempo? Ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Cristo era o santo de Deus, não tinha pecados próprios. A morte jamais teria poder sobre ele, exceto pelo fato de nossos pecados terem sido postos sobre ele, que morreu e foi sepultado como o substituto que carregou nossos pecados. Como o seu sepultamento era parte do salário do pecado, isso foi um elemento da humilhação do nosso Salvador. Por que o corpo de Cristo só poderia ser mantido sob o poder da morte por um curto espaço de tempo? Escute, porque a punição pelo pecado havia sido totalmente paga e a culpa do pecado do seu povo completamente cancelada. Se o corpo de Cristo houvesse permanecido permanentemente sob o poder da morte, isso indicaria que a punição pelo pecado não havia sido plenamente paga. É claro que a morte não poderia detê-lo. Também por essa razão, ele pagou a dívida. Não havia nenhuma razão para ele ficar preso, para ele ficar morto. Mas veja nisso tudo, que eu quero destacar aqui, além do que eu já mencionei, é esse aspecto de humilhação do Senhor. Olha o desenvolvimento, meus irmãos, o desenvolvimento do que aconteceu na vida de Cristo. Ele encarna, ele nasce, ele vive e ele morre e ele é sepultado. O Deus eterno, ele é sepultado. Eu não sei se para você isso já aconteceu, você já parou para pensar nisso. Talvez sim. Eu já conversei com algumas pessoas que já me relataram isso. Poxa, deve ser angustiante você se imaginar naquele momento em que o caixão vai descer na sepultura. Tá, mas eu não vou estar ali, a minha alma não vou estar consciente, mas ainda assim, o meu corpo descendo ali, que coisa difícil de você tentar imaginar-se naquele lugar. Agora, se para nós, a gente tem uma dificuldade de pensar nisso, uma rejeição até, nós não queremos morrer, fomos feitos por Deus para nós vivermos para sempre. O pecado entrou e
Acabou com isso. Imagine pensar que o Senhor, que é eterno, que não tinha que passar por isso, ele se humilhou ao ponto de ser sepultado, meus irmãos. Sepultado. Colocado num lugar juntamente com tantos outros, digo assim, né? Me refiro, um lugar que tantos outros também vão, ou melhor dizendo, todos vão, por causa dos seus pecados. Ele teve que ir, não por causa dos seus pecados, porque ele jamais teve, por causa dos nossos pecados. Olha o estado de humilhação que o Senhor Deus chegou na pessoa de Cristo, a ponto de passar por isso em nosso lugar. Ainda tem um aspecto que o catecismo menciona aqui. Vou repetir. Após a sua morte, consistiu em ser ele sepultado e em continuar na condição dos mortos e debaixo do poder da morte até o terceiro dia, o que tem sido dito de outro modo com as palavras: ele desceu ao Hades. E aqui tem uma grande discussão com relação a isso. E o meu ponto, pelo menos hoje, não é entrar nessa questão. Não vou tratar disso de maneira mais detalhada. Não farei isso, tá? Alguns textos bíblicos, como 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, Efésios 4 também, versículo 9, são alguns textos citados, 1 de Pedro 4 também, são alguns textos citados para tentar fundamentar uma literal ida de Cristo ao inferno. Talvez você já tenha escutado isso na sua caminhada cristã. Talvez até de algum pregador. Não só pentecostal. Quando Cristo morreu, ele foi ao inferno. Literalmente, ele foi lá ao inferno. Então, alguns usam esses textos bíblicos, especialmente 1 de Pedro, capítulo 3, 18 e 19, para fundamentar isso. Como eu disse, não é o meu ponto entrar aqui detalhadamente sobre esse assunto, mas apenas explicar o que o nosso catecismo quer dizer com isso. O nosso catecismo está aqui citando algo que aparece no credo apostólico. Você já deve ter visto isso no credo apostólico. Na recitação do credo, logo após a menção à sepultura, que Cristo esteve sepultado, é mencionado que ele desceu ao Hades. Há um debate também entre os teólogos com relação a isso. Por quê? Porque os credos mais antigos, o credo apostólico nas formas mais antigas, a menção ao Hades, essa sentença, não aparece. Então, o credo apostólico mais antigo, as citações mais antigas, não aparece essa expressão desceu ao Hades. E aí, alguns entendem que esse acréscimo ele não faz parte do original, quando o credo foi formulado, logo não deveria nem ser mesmo utilizado. Mas ainda assim, ele é utilizado, ele é citado, inclusive por igrejas reformadas, e as igrejas reformadas se posicionam com relação a isso, confessionalmente falando, que é o que o nosso catecismo está fazendo aqui. O nosso catecismo interpreta essa menção do desceu ao Hades como fazendo parte desse período da sepultura. Ou seja, não é que o Senhor Jesus Cristo, ele, quando morreu, a sua alma, ele esteve no inferno e foi pregar, e foi proclamar, e foi fazer alguma coisa. Não. De fato, ele foi para o paraíso, a sua alma, o seu corpo permaneceu na sepultura, que nesse caso seria esse Hades, as regiões inferiores da terra. Ele permaneceu sepultado. Seria essa a ideia. Em outras palavras, a menção ao Hades no catecismo aqui se refere, é mais uma referência ao período da sepultura. O puritano William Perkins, ele comentando esse texto, ele diz o seguinte, que não apenas seria o estar na sepultura nesse tempo,
Mas o fato do que eu acabei de mencionar aqui, e o próprio catecismo fala também, de estar sob o poder da morte, debaixo aqui do seu poder, preso à morte, nesse período, é claro, preso à morte. Então seria não simplesmente estar na sepultura, mas estar debaixo do poder da morte. Seria esse o significado para o Hades aqui. De qualquer forma, o que nós não podemos jamais entender é que o catecismo maior não esteja falando aqui numa ida literal do Senhor ao inferno. O nosso catecismo não defende isso. Mas, Alex, como é que a gente explica esse texto e aquele outro? Se Deus me der a oportunidade, ainda na nossa igreja, eu pretendo expor esses textos e aí a gente vai ver isso com calma. Hoje não é o meu propósito fazer isso. Apenas deixar claro que o Catecismo Maior de Westminster não defende uma ida literal ao inferno. Mas apenas uma menção aqui ao período desse estado de humilhação na sepultura. Está claro isso? Pode falar. Repetir? 1 de Pedro 3,18. Pois é, eu prefiro fazer, porque assim, eu vou até dar um spoiler logo aqui. Eu vou pregar Efésios em breve, na igreja. Então, quando eu pregar em Efésios, eu quero tratar isso bem com calma, com os irmãos, quando chegar lá. E 1 de Pedro, mais para frente. Mas tentar ser bem sucinto, para não entrar muito. É por aí, do que eu acabei de explicar. É por aí. Nós não cremos numa ida literal, eu não creio de forma nenhuma que o texto defenda isso, uma ida literal de Cristo ao inferno, mas o texto de Efésios, por exemplo, faz um contraste. Deixa eu abrir aqui em Efésios, só para mostrar isso em Efésios, vamos lá. Efésios 4, versículo 9. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui é um contraste entre a ascensão e o sepultamento. Basicamente isso. Estou sendo bem básico aqui, tá? É um contraste entre, ou melhor dizendo, a ascensão e a encarnação. A ascensão e a encarnação. Assim como Cristo, ele encarnou, ele ascendeu aos céus. Essa é a ideia aqui. 4, versículo 9. E a encarnação. Descer aqui às regiões inferiores da terra é uma referência à encarnação de Cristo. E subir aqui é uma referência à sua ascensão. Sendo bem sucinto. Quando chegar lá, se Deus quiser expor Efésios, a gente vai ver isso daí com calma. 1 de Pedro deixa para outro momento. Mas não creio também que seja uma ida para o inferno, literalmente. Até porque, irmão, se fosse, veja, se o Senhor tivesse ido, se você defender isso, você vai contrapor o que o Senhor falou com o próprio ladrão na cruz. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí o cara vai ter que conjecturar. Não, foi no dia seguinte. Ele foi 3 dias, né? Então foi no segundo, foi no terceiro que ele foi. Não, é claro, ele está dizendo que vai para o paraíso. Ele vai para o paraíso. É para onde ele iria quando ele morresse. E lá ele permaneceu. A sua alma permaneceu ali, enquanto ele não fosse ressuscitado. Foi isso que aconteceu. E não ia ao inferno. Quando eu cito... Sim. Quando eu cito... Eu acho que já falei aqui algumas vezes para os irmãos. Já falei algumas vezes para vocês isso. E aí eu não quero deixar nenhuma confusão aqui com relação a esse ponto, né? Cristo na cruz, ele sentiu os pavores do inferno. Você ouviu isso da minha boca já. Isso Calvino diz, Calvino defende isso, ele cita isso nos seus escritos. O Catecismo de Heidelberg também faz menção a isso. O Senhor Jesus Cristo ter experimentado na cruz os pavores, os terrores do inferno. E isso não está em discordância com o que o nosso catecismo está dizendo. Na verdade,
nós podemos entender de maneira bem simples isso. Eu creio que são até complementares. O Luiz Berkoff, na sua sistemática, ele vai abordar mais ou menos nesse sentido. Tanto o Senhor Jesus Cristo, na cruz, ele experimenta um sofrimento que é a ira de Deus sobre ele, o próprio inferno sobre os seus ombros, e ele, quando vai ser sepultado, permanecendo ali sob o poder da morte, nesse sentido, desce ao Hades. O seu corpo está sob o poder da morte. Ele desce ao Hades. Ou seja, o corpo está na sepultura. Esse é o entendimento do catecismo, meus irmãos. Agora, para a gente chegar, antes de concluir ainda, tirar aqui uma aplicação quanto a isso, veja, o Senhor Jesus Cristo ter ficado sepultado, isso é sim o estado de humilhação dele, já final, antes da sua exaltação. Mas isso não significa dizer que em sua humilhação não houve glória. No último estudo, eu acabei nem falando isso, né? Não mencionei, estava com a voz pior do que hoje, a garganta bem difícil, mas a gente viu que o Senhor, ele morrendo na cruz, foi ali humilhado, mas isso também lhe trouxe, a cruz também tem glória. Não citei, mas já citei isso em sermões aqui. O fato de que a justiça de Deus é satisfeita, a misericórdia do Senhor é derramada sobre os pecadores, dentre outras coisas, manifestam a glória da cruz, mesmo sendo um estado de humilhação. Semelhantemente, é com relação à sepultura. Vá lá para Mateus, capítulo número 27. Mateus 27. Versículo de número 57. Mateus 27, a partir de 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o sepultou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Olha como é que o Senhor foi tratado depois da sua morte. Com honra, com respeito. O seu corpo não foi jogado entre indigentes, não foi tratado de maneira desrespeitosa. Houve todo um cuidado com o seu corpo. A sua sepultura foi aqui muito bem escolhida por um homem de condição financeira, cumprindo assim também profecias do Antigo Testamento. O que é isso? Senão também glória na sepultura. Glória na sepultura. E glória na sepultura também, meus irmãos, pelo fato de que Jesus ter sido sepultado mostra para nós também, fundamenta para nós, não apenas que nós como pecadores devemos passar por isso, enfrentar isso, mas também nos dá a esperança de que nós seremos ressuscitados. Se o Senhor foi sepultado e ressurgiu dos mortos, nós que um dia também passaremos por isso, seremos sepultados, também experimentaremos ressurreição. Aqueles que estão em Cristo, ressurreição para a glória. Bem, até aqui, meus irmãos. A gente vai parar nesse momento o estudo, encerrar no caso. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, antes de nós dividirmos para orarmos. Um último comentário bem breve, para a gente poder encerrar mesmo. Domingo eu falei, né, que João Batista foi sepultado. Veja o padrão mor aqui, o inigualável padrão. O próprio Cristo foi sepultado. Se você pega os relatos do Antigo Testamento, você verá que sempre esse é o padrão no meio do povo de Deus.
sepultamento. E o próprio Senhor Jesus Cristo também foi sepultado. O sepultamento, eu vou deixar isso bem claro aqui. Falei domingo, mas eu quero deixar isso sem nenhuma dúvida. Não significa dizer que quem não é sepultado vai para o inferno. Não bote essas palavras na minha boca. O Alex diz que o fulano foi cremado. Pronto, ele está no inferno. Não, de forma alguma. Se ele está em Cristo, ele pode ser esturricado. Pode uma bomba atômica cair na cabeça dele. Está em Cristo, o corpo dele será ressuscitado. Está claro isso, não está? Mas isso não quer dizer que nós temos o direito de enterrar alguém, ou melhor dizendo, de agir com o corpo de alguém de qualquer forma. Morreu, posso jogar até no lixo. Ou enterrar no quintal, de qualquer jeito. Há uma honra, há um cuidado. Por algumas razões. Deus criou o corpo. Então você cuida do corpo. Até mesmo após a morte. Não é veneração, não é idolatria, não é isso. Cuidado com a criação de Deus. Mais do que isso, o corpo, o homem é a imagem, não apenas o corpo, o homem, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Você não trata a imagem e semelhança de Deus de qualquer forma. Mesmo sendo ímpio. Mesmo sendo ímpio. Além disso, como eu disse, o padrão bíblico é de sepultamento. Sempre você vai ter o povo de Deus fazendo sepultamentos. Então esse é o padrão. Sendo que o padrão pagão é cremação. Além disso, o sepultamento, ele é uma forma de nós expormos a nossa esperança na ressurreição. Entenda isso. Haverá ressurreição para aquele indivíduo, mesmo que ele não seja sepultado. Se ele morreu em Cristo, ele vai ser ressuscitado para a glória. Mas do lado de cá, tá, irmãos? A nossa responsabilidade é agirmos como Deus nos ordenou. E sepultar alguém é uma maneira exemplificada, vívida, de você demonstrar que crê que Deus ressuscita mortos. Que o corpo será ressuscitado. Você exemplifica isso quando sepulta alguém. Tem essa esperança. Perceba como o sepultamento, e principalmente o sepultamento de Cristo, tem inúmeras implicações para o povo de Deus. Inúmeras. Mas a principal delas compõe a mensagem do Evangelho. O mesmo Messias, ou melhor, pelo fato do Messias ter sido sepultado e foi ressuscitado, não permaneceu sepultado, preso ao da morte, garante a você e a mim que nós também seremos. E temos que anunciar isso quando falamos do seu Evangelho. Que Deus nos ajude a assim procedermos. Amém.